Boa noite. Trump é surpreendido por apelo de bispa na Catedral de Washington. Tenha misericórdia do povo. Decretos de Trump. Estados americanos vão à justiça contra a revogação do direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais. Você vai ver também. Bispa de Washington pede a Trump para ter misericórdia de imigrantes ilegais. Donald Trump diz que Estados Unidos não precisam do Brasil, e os estados americanos vão à justiça contra a revogação do direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais. Tudo isso e mais agora no meu canal. No início da noite desta terça-feira, 21 de janeiro, na Catedral de Washington, o presidente Donald Trump foi surpreendido por um apelo da bispa da capital americana, Marianne Edgar Bade, se dirigiu a ele e pediu misericórdia e compaixão para com os imigrantes. E também lembrou as pessoas impactadas pela posição do presidente sobre gênero. Na segunda-feira, 20 de janeiro, Trump disse que agora, nos Estados Unidos, só existem o masculino e o feminino. Abre aspas. Milhões confiaram em você. Como você disse à nação ontem, você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome de nosso Deus, eu peço a você que tenha misericórdia do povo em nosso país, que está com medo agora. Existem crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por suas vidas. Fecha aspas, disse Marianne Edgar Bade. Abre aspas, as pessoas que colhem em nossas plantações e limpam nossos prédios de escritórios, que trabalham em granjas e em frigoríficos, que lavam a louça depois que comemos em restaurantes e trabalham nos turnos noturnos em hospitais, elas podem não ser cidadãs ou ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa. Eles pagam impostos e são bons vizinhos. São membros fiéis de nossas igrejas, mesquitas, sinagogas, gurdwaras e templos. Fecha aspas, completou a bispa. Ao deixar a catedral, Donald Trump foi questionado sobre a cerimônia. Ele disse que não tinha sido muito emocionante, que poderia ter sido melhor. A seguir, decretos de Trump. Estados americanos vão à justiça contra a revogação do direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais. As primeiras 24 horas do segundo mandato presidencial de Donald Trump foram intensas e reverberaram dentro e fora dos Estados Unidos. Houve reações aos decretos relacionados a questões tarifárias, ambientais, de diversidade de gênero, de saúde e de imigração. É o que você vai ver na edição desta quinta-feira, aqui no meu canal. Bom, o assunto que eu vou tratar agora começa com a reportagem da correspondente da TV Globo, Raquel Krahenbuhl. Ela acompanhou a assinatura dos decretos e obteve do presidente Donald Trump uma declaração nada diplomática. Ele disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil. Nos primeiros minutos de volta à Casa Branca, Donald Trump chamou a imprensa para o escritório presidencial, o Salão Oval. A mesa estava cheia de pastas. Cada uma era um decreto. Um ato que o presidente pode tomar sozinho,
com força de lei, mas sem poder criar, modificar ou acabar com direitos que dependem da aprovação do Congresso. Por 50 minutos, Trump conversou com jornalistas enquanto assinava os decretos. Depois de assinar o primeiro, ligado ao que ele chama de invasão na fronteira sul, foi perguntado. Raquel Krahenbuhl, repórter, o que deixa confiante de que esses decretos sobre imigração não serão bloqueados nos tribunais, como aconteceu com várias medidas para conter a imigração no primeiro mandato? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, responde: eu não acho que serão. Eu não acho que podem ser. Elas são bem diretas. Raquel Krahenbuhl, qual é para o senhor a prioridade para a segurança nacional dos Estados Unidos? Donald Trump responde: minha prioridade em política externa é manter os Estados Unidos seguros. Muito simples. Raquel Krahenbuhl perguntou a Trump se ele conversou com Xi Jinping, o presidente chinês, sobre a guerra na Ucrânia. Donald Trump respondeu que sim. Raquel Krahenbuhl perguntou a ele por que a China e o Brasil, juntos, têm uma proposta para que a Rússia e a Ucrânia conversem. Donald Trump respondeu: isso é bom, estou pronto. Eu não sabia que o Brasil se envolveria. Raquel Krahenbuhl respondeu a Trump: o Brasil está envolvido. Donald Trump perguntou a ela: essa é nova, você é do Brasil? Aí a Raquel Krahenbuhl responde: eu sou do Brasil. Raquel Krahenbuhl perguntou quando Trump conversaria com o presidente brasileiro Lula e como vê a relação com o Brasil e com a América Latina. Abre aspas, ótima, deve ser boa. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam de nós. Ou seja, Donald Trump se refere ao Brasil, que é o Brasil que precisa dos Estados Unidos e não os Estados Unidos do Brasil. Todo mundo precisa de nós. Fecha aspas, afirmou Trump. Quanto às declarações sobre o Brasil, a ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, disse que o governo brasileiro vai procurar trabalhar não as divergências entre os dois países, mas as convergências. Como uma autoridade da Casa Branca afirmou, foi uma avalanche de informação e de ações executivas nas primeiras horas de governo Trump. Quase 100 decretos que envolveram desde ordens para facilitar a exploração de petróleo até aquelas que pausam programas que priorizavam a equidade racial e diversidade. Mas a maioria das assinaturas foi relacionada a ações para conter a imigração nos Estados Unidos. Trump declarou emergência na fronteira com o México, o que permite o envio de tropas militares para lá, e passou a considerar os cartéis mexicanos de traficantes de drogas como grupos terroristas. O presidente acabou com uma política que permitia que quem chegasse aos Estados Unidos pudesse esperar no país por uma audiência com a Justiça de Imigração e cancelou todos os agendamentos de quem já esperava por essas audiências. A medida que mais repercutiu foi o decreto que prevê que crianças nascidas nos Estados Unidos não poderão mais ter cidadania americana se forem filhas de imigrantes sem documentos ou que têm visto temporário. Menos de 24 horas depois, uma das principais associações de direitos civis e os procuradores gerais de pelo menos 20 estados americanos entraram com processos para bloquear o decreto. Eles justificam
que a ordem de Trump fere a Constituição. A 14ª emenda diz que pessoas que nascem ou são naturalizadas nos Estados Unidos e estão sujeitas à jurisdição do país são consideradas americanas. Além de estar na Constituição, a Suprema Corte já deu respaldo várias vezes a essa emenda que está em vigor há mais de 150 anos. A advogada de imigração Gabriele Oliveira, professora da Universidade de Harvard, acredita que o governo Trump deve tentar uma nova interpretação da emenda na justiça para que imigrantes sejam vistos como invasores e assim não estejam sobre a jurisdição do país. Abre aspas. Então, olhando essas pessoas que estão aqui sem documentos, como invadindo os Estados Unidos e como forças hostis contra a nação americana, então se isso for colocado dessa maneira, como se essas pessoas estiverem infringindo ou trazendo algo que é uma ameaça aos americanos, se for colocado dessa maneira, assim que eu enxergo que pode ter um caminho indo para frente. Fecha aspas, diz Gabriele Oliveira. Ela afirma que além de criar um caos jurídico, o decreto cria uma cultura do terror. Abre aspas, na parte econômica, os Estados Unidos dependem de imigrantes. Não tem outra maneira de construir uma economia tão competitiva como eles têm sem ter imigrantes. Então, até pedaços mais conservadoras, mais republicanos dos Estados Unidos vão sentir quando, por exemplo, imigrantes não aparecerem para trabalhar por medo. Então, a gente está gerando um efeito dominó para milhões de pessoas nos Estados Unidos. Fecha aspas. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.